Soldados da luz, guardiões das virtudes. Então hoje é o dia 26 de julho de 2023, uma quarta-feira. Então hoje nós estamos no 9º ritual de julho, no ritual 55 de 2023 e no ritual 205 do Instituto das Virtudes, da Ayahuasca e do Sol. Então hoje, o tema de hoje é o acesso ao mundo espiritual. Então eu quero agradecer primeiro aos guardiões, de hoje, que cuidou do mundo físico e no mundo espiritual, de todos os participantes. Agradecer a todos, aos 24 participantes que nós tivemos hoje. E agradecer então aos guardiões dos homens, Ângelo César Meneghetti, ao Renan Estevam, que está ali, gravando para o Instagram, ao vivo, E agradecer às guardiãs das mulheres, Andrélia Barbosa, Naira Margonar, gratidão. E agradecer a cada um dos presentes, Maicon Júlio, Guilherme Silveira, Jonas Soares, Arnaldo de Souza, Wellington Fernando, João Vitor, Janderson Júnior, Bruno Amaral, que está gravando para o YouTube, Everton Caetano, Daniel Thomas, Rodrigo Paterlini, Marcelo Ceribelli e eu, José Carlos Alves, mestre do ritual. Agradecer a Andressa Algayer Moretti, Mariana Sicarelli, Roma, Emanuele Mansano, Ana Cristina, Kellen Cristina, Vanessa Breda, Daiane Gameiro. Então, como eu falei no início, o tema de hoje é o acesso ao mundo espiritual. Olha, pessoal, para mim não é novidade, o acesso, porque desde criança eu venho fazendo essas viagens. Quando eu era criança, um dia eu ainda conversei com um amiguinho meu e falei assim, eu fui em tais lugares hoje, viajei, fui, e comecei a descrever aqueles lugares por onde eu tinha passado. Aí meu amigo falou assim, mas você foi viajar? Falei, não, eu não fui viajar, foi através dos sonhos, que eu fui em diversos lugares. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber e a sentir que nem todo mundo tinha essa facilidade. Então, eu parei de compartilhar, de ficar falando para as pessoas, Até um dia desse, a minha irmã falou assim, Zé, mas você nunca contava muito essas histórias para nós? Porque hoje eu estou liberado, já tenho nome, apelido de doido para todo lado aí, nos bairros onde eu morei, nas escolas que eu trabalhei. Então, quem foi meu aluno, colega de profissão, professor, já ouvia, outro dia uma professora, Zé, os professores acham que você é doido. Eu falei, que bom, Que bom, Que bom. E por causa das coisas que a gente fala, Eu nunca deixo de falar. Num dos colégios que eu trabalho, eu já descrevi, o contato que eu tive com os professores que morreram e funcionários, que morreram e lá no colégio estavam. E eu saio falando para todo mundo, encontrei fulano hoje, E aí eu falo, o que eu conversei, com o espírito daquele ser vivente, O que eu falo? Não precisa mais vir nesse lugar, não precisa ir na tua casa onde você morava, no supermercado onde você fazia compra. Porque, infelizmente, a grande maioria das pessoas, ao desencarnar, ao fazer a passagem, não tem consciência. Lá do outro lado, ela acha que ainda tem corpo físico. Por isso que ela vai na casa que morava e lá fica, Até um outro dia,
uma menina que participa aqui, falou, Zé, mas tá caindo tudo lá na minha casa, cai do fogão, cai da pia, você não vai lá na minha casa benzer? Eu falei, vou. Quando eu cheguei lá, bem num cantinho assim, benzi toda a casa, os cantos, tudo, chegou num canto ali da sala, aí meu campo da visão assim aberto, eu vi um senhor sentado ali numa cadeira de descanso, e aí comecei a descrever o rosto dele como era, o cabelo e tudo. Aí ela falou, é meu pai, é meu pai. E ali eu fiquei ali uns minutos conversando com ele, falando para ele que ele não precisa vir mais naquele lugar, que ele não precisa ficar mais ali, que é para ele procurar o seu lugar no mundo espiritual. E aí passou, né? Acho que não caiu mais nada lá, porque ela não falou, não me chamou mais. E então o acesso. Então, se eu for descrever desde criança, passando pela adolescência e pela juventude até chegar hoje, daria para escrever muitos e muitos livros. Agora, o acesso é difícil? Para a gente que nasce, né, com essa habilidade, não é tão difícil, basta fechar os olhos, né? Em muitos momentos, né, em vários lugares que eu estou, eu fecho os olhos e vejo o que tem ali naquele lugar, no mundo espiritual. Que é muito diferente do que a gente vê fisicamente, né? Então, fisicamente, teve um amigo meu que me chamou e falou, Zé, vamos lá na minha igreja para você ver o que tem lá. Aí eu cheguei lá, sentei assim, aí o pessoal do louvor começou, aí abriu minha visão, e aí eu via coro de anjo do lado daquele pessoal do louvor, tudo vestido de branco ali, acompanhando aquelas pessoas, né? Que estavam ali com a sua voz, né? Com seu gesto, com seu corpo, adorando a Deus, né? Adorando e louvando a Deus. Então estava acompanhado de um coro de anjos. E aí eu olhei assim, né, nas janelas assim, um monte de rosto de pessoas ali na janela, olhando o que estava acontecendo lá dentro da igreja. Mas não entravam, eles não tinham permissão para entrar ali, né? Mas ficou, mas centenas, milhares, toda a janela, aquele monte de rosto de gente olhando. Aí eu descrevi para ele depois, né? E aí ele ficou meio assustado, né? Eu estou resumindo, mas eu falei com mais detalhes, né? Ele ficou assim assustado de saber, né, que um grupo de louvores é acompanhado por um coro de anjos. Quem sabe disso, né? Então são experiências que muitas vezes ninguém teve ainda, né? Então o acesso ao mundo espiritual. Por isso que nós colocamos no objetivo do grupo, do Instituto, a cura física, psicológica e espiritual. E o acesso ao mundo espiritual. Então quem vem aqui, além de receber a cura, ainda tem por brinde, né, o acesso ao mundo espiritual. Como aqui é um lugar que foi construído pelo meu Pai divino, justamente para passar por todo esse processo pelos quais as pessoas vêm aqui. Então foi preparado, né, fisicamente, né, e espiritualmente, desde o início. Então, durante o ano de 2021, foi construído essa instituição no mundo espiritual. Então, existe uma ligação, como se fosse um túnel, assim, um elevador, que liga a parte física com a parte espiritual. Então, muitos já viram aqui, né, essa ligação. Então, quem tem o privilégio, como muitos hoje tiveram, né, o acesso ao mundo espiritual, né, teve até um depoimento aqui de que era ateu, né? Então, o que é o ateu? Eu tenho muitos amigos que são ateus, né? Em 23 anos que eu bebo ayahuasca, pelo menos uma meia dúzia de pessoas que chegou até nós falando que é ateu. E depois de várias experiências com a ayahuasca, ele repensou e mudou a forma de pensar. Por quê? Porque teve o acesso ao mundo espiritual. O que é um ateu?
é uma pessoa que não teve experiência, que nunca acessou o mundo espiritual, então ele fica duvidando. Mas será que existe? Será que esse Deus existe? Será que existe mesmo essa hierarquia divina? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, dominações, virtudes, principados e tronos? Será que existe? Que essa é uma hierarquia divina da luz. Porque do outro lado, do lado sombrio, do lado escuro, também tem as suas hierarquias. Os demônios têm hierarquia entre eles, né? Que não vem ao caso aqui ficar citando, né? Mas nesses acessos ao mundo espiritual, muitas vezes eu travei grandes batalhas com demônios, né? E para dizer para vocês se foi fácil, não foi. Até outro dia um demoninho, né, assim, um demônio jovem ainda, adolescente jovem, ficou me perturbando o dia inteiro me perturbando. E cada hora eu falava, ó, vai embora, procura o teu caminho, volta lá para as profundezas. E ele não, ficava ali me perturbando. Aí quando foi à noite, eu saquei a espada e cortei a cabeça dele no pescoço. A cabeça do demônio saiu rolando lá. Eu tive que fazer isso, né? Mas eu ainda consigo fazer isso por causa da espada, né? De fogo e luz, né? Então não é um bom conselho ficar desafiando e querendo matar demônio aí, que não é fácil, né? Quanto maior a espada e mais luz, esse é um trabalho que tem que ser feito, né? Com a alquimia sexual. Então daí a espada que cada um tem, ela vai aumentando de intensidade de fogo e luz. E aí você tem a capacidade e a habilidade de enfrentar esses seres tenebrosos. Mas, né, se você não conseguir, chama o Pai e a Mãe Divina, o Anjo da Guarda, chama o Arcanjo Miguel, que eles, todo esse pessoal vai te socorrer, né? Então, por isso que é importante o acesso ao mundo espiritual. Não adianta você fazer um curso de teologia. Eu já falei para uma pessoa uma vez que fez um curso de teologia, eu falei, você aprendeu a acessar o mundo espiritual? Ah, ficou com cara de paisagem olhando para mim. Eu falei, você já teve a experiência de ir até o mundo espiritual? Aumentou mais a cara de paisagem, né? Então, como que você vai fazer um curso, 4 anos, um curso superior de teologia e não aprende como acessar o mundo espiritual? E durante os 4 anos, nenhuma vez você teve essa experiência? Eu ensinei várias vezes para os meus alunos na sala de aula a viagem astral. Ensinava como fazia os detalhes. Muitos alunos meus fizeram a viagem astral, né? E alunos que eu falo assim, né? Às vezes no colégio, às vezes lá no sítio onde eu participava, né? Na rua, com os amigos, com todo mundo. Eu tendo oportunidade, eu ensino. Então o acesso ao mundo espiritual... Então você pode, eu já até fiz essa comparação, vamos para São Paulo em 3 pessoas, né? Vai eu, vai o Renan e vai o Ângelo, tá? E daí nós combinamos, cada um vai com um transporte diferente, né? Eu vou de ônibus, né? Porque eu já não dá mais para... O Ângelo vai de carro, o Renan vai de moto, porque ele tem uma moto. Aí vamos, combinamos, vai todo mundo. Aí vamos se encontrar lá na Praça da Sé. Aí chegamos lá na Praça da Sé. Será que a Praça da Sé é diferente para nós 3? Porque nós fomos até lá de veículo diferente? Será que vai ser diferente a Praça da Sé? Não, vai ser igual. Então o acesso ao mundo espiritual é a mesma coisa. Então uns bebem a ayahuasca e acessam. Outros sentam ali, né, deita, né? Na posição de viagem astral e vai através da viagem astral. Outro senta na posição de meditação e vai através da meditação para o mundo espiritual. Então são 3 formas que nós temos ensinado no Instituto. Primeira, viagem astral. Segunda, meditação. E terceira, a ayahuasca, que é o transporte, nós chamamos de transporte de acesso ao mundo espiritual. Então, chegando lá no mundo espiritual... Também é o mesmo exemplo aí que eu estou fazendo de São Paulo, né? Vai ser igual, não importa a forma como você chegou. Eu já marquei vários encontros no mundo espiritual, né, com meus alunos. Uma vez nós marcamos nas pirâmides do Egito, uma vez marcamos na inauguração do Coliseu no ano 80,
né? E teve alguns que foram, chegaram lá, né? E por que o acesso ao mundo espiritual é tão importante? Para você saber e ter a condição de responder aquelas 4 perguntas existenciais. Quem sou eu? De onde vim? Para que vim e para onde vou? Então as respostas para essas 4 perguntas só se encontram acessando o mundo espiritual. Você pode ler 1 milhão de livros, assistir filme, participar de palestra, fazer um monte de faculdade, que você não vai responder essas 4 perguntas. Só acessando o mundo espiritual. Tamanha é a importância. E as vidas passadas? Eu tenho a memória de 14 vidas passadas, que eu sei os detalhes, né? Assim, que eu sei que eu estive lá, mais de 30 eu tenho memória. Mas 14 eu sei os detalhes, que dá para escrever livros. E como que eu soube de tudo isso? O que eu fiz? Acessei através do acesso ao mundo espiritual, tendo contato com os registros acásticos da natureza. Então aí você sabe. Mas, né, sabendo que eu já vivi mais de 100 vidas, 100 existência, então se eu sei de 30, quantas faltam? 70. Então falta muito ainda, né, para me saber. E até o final, até o desencarnar, eu acredito que eu vá saber pelo menos a metade, um pouco mais, né? Nos detalhes, né? E é importante saber disso? É muito importante. Principalmente a forma como você morreu nas últimas vidas, né? Então aquele trauma, aquela forma traumática que você desencarnou, você leva para outra vida. Eu já encontrei várias pessoas com traumas, com fobias, que é da forma como ela morreu na vida passada, né? Então é importante saber? É importante para você saber como lidar com esses traumas e essas fobias que você tem, né? E as coisas que você fez também, né? Dependendo do que você fez, né, você vai receber agora, que é a lei do karma e do dharma, que é as consequências dos seus atos. E o acesso ao mundo espiritual. Quando a gente fala assim, né, para as pessoas no geral, todo mundo acha que você é doido mesmo, maluco, né? Porque é pouquíssimas pessoas, né, que acessam, que têm esse privilégio de conhecer esses mundos. Não é um mundo só. Os mundos espirituais, a parte da luz, que são os céus ou dimensões superiores, são 9. Então tem o primeiro céu, o segundo céu. O primeiro céu é habitado pelos anjos, né? O segundo céu pelos arcanjos. E assim vai, conforme as hierarquias divinas, até chegar no último, 9º céu, que aí é os tronos. E quem que vai para esses céus? Cada um de nós, no trabalho que nós fazemos de purificação, com o trabalho com as virtudes, então você, na intensidade que você faz o trabalho, você vai ter direito de ir para o primeiro céu, ou para o segundo, ou para o terceiro. E lá do lado escuro tem os infernos, que também são 9. O primeiro inferno, o segundo inferno. No primeiro inferno eu fui várias vezes, no primeiro céu também. No segundo céu, eu fui uma vez só. Sabe como que você faz? Eu estava lá no primeiro céu, falei, vou lá conhecer o segundo céu. Aí eu fiz assim, eu dei um salto, assim para trás. Sabe aquele salto mortal, assim, que os meninos dão aí? Então eu fiz assim, aquele salto assim para trás e caí dentro do segundo céu, na 6ª dimensão. E lá eu vi como é a maravilha, a intensidade da luz é a primeira coisa que você vê. A cada céu que vai indo, a maior é a intensidade da luz. E é como disse o apóstolo Paulo, fui até o 3º céu, não sei se foi em corpo ou em espírito, Deus sabe, e aí ele descreve como é lá. E os infernos, eu fui uma vez só no segundo inferno, acho que 2 eu fui. E aí a densidade estava me absorvendo, né? A densidade daquele mundo. Aí eu pedi para meu pai e minha mãe, me tira daqui, porque senão eu corria o risco de ficar preso lá, né? E aí depois vem o desencarne, né? É o que normalmente acontece.
Gratidão pela oportunidade. Força e luz. Força e luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Viva Cristo. Viva Cristo.